Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos falar sobre as lições de Jesus em Mateus 5:45 a 48 e Mateus 6:9 a 15, sobre oração, perdão e o amor aos nossos inimigos. Peço a vocês que fiquem até o final do vídeo e que deixem o Espírito Santo tocar o seu coração. E eu não digo isso só para um vídeo, mas também para você deixar o Espírito Santo agir na sua vida. E também peço e digo que vocês não são obrigados a me seguir ou a dar o like. Eu só peço que ouçam a mensagem toda. Mateus 5:43 a 48 e Mateus 6:9 a 15. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mateus 5:44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5:46 a 48. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Mateus 6:9 a 15. Portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vocês viram isso que está escrito nas Escrituras, que até o próprio Jesus falou lá naquela época que serviu e ainda serve e servirá para sempre como uma lição de amor ao nosso próximo? E isso não é uma frase que serve só para ser uma frase bonitinha ou um enfeite, mas sim uma lição de amar os nossos inimigos. E isso é uma lição que até eu preciso aprender. E também o que está escrito em Mateus 5:45. Jesus falou que devemos demonstrar que somos filhos do Pai Nosso, que está nos céus, para aqueles que nos odeiam, nos perseguem, nos atrapalhem também, assim como com quem nos ajuda, nos ama. Quem nos deixa feliz, a não ser se formos felicidade tipo o conforto de quando errar e ser justificado. E ele também diz no mesmo versículo, sobre o fato do Senhor, o nosso Pai que estás no céu, fará nascer o sol sobre os bons e maus, e chuva sobre os justos e injustos. E isso também revela que nós não merecemos nada do que temos ou que precisamos por obras nossas, mas que temos pela misericórdia e bondade de Deus. E Cristo também nos ensina a orar ao Pai Nosso que estás no céu, diferente de como os hipócritas oram. Ele nos diz no mesmo capítulo que quando orarmos, nós deveremos entrar em nosso aposento, fechar as portas e orar ao Pai Celestial, que nos vê em secreto e que Ele nos recompensará. E Cristo também quer dizer, quando nós estava ensinando a orar, que deveremos pedir por perdão ao Pai e que Ele nos perdoará de acordo da forma que perdoamos as ofensas dos outros. E ele diz isso em Mateus 6:12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, quando Cristo fala isso, ele quer dizer tanto para nós orarmos pedindo por perdão e que nós também perdoaremos aos nossos devedores. E ele fala as palavras assim como perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, ele quer dizer que da maneira que perdoarmos as ofensas dos outros, assim o nosso Pai Celestial nos perdoará. Mas se não perdoarmos as ofensas dos outros, assim o nosso Pai Celestial não nos perdoará no dia do juízo final, como Jesus está querendo dizer em Mateus 6:15. E se você quiser comentar algo, comente amém ou eu aceito Jesus em minha vida. E vamos orar ao Pai Nosso que estás no céu, agradecendo e lhe pedindo que nos batize diariamente, apesar de já termos se batizado ou não, que é o meu caso. E que o Senhor renove as nossas forças para resistir aos desafios e problemas da semana. E que nos dê força para seguir os seus mandamentos. Vamos orar com um coração sincero. Pai Nosso que estás no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos de hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E Senhor, venhamos a Ti para lhe agradecer e Te pedir para que sejamos batizados. E que nossas forças sejam renovadas pelo Senhor para que podemos enfrentar as dificuldades e problemas de cada dia da semana firmes no Senhor e nos seus princípios. E para conseguirmos seguir os seus princípios, nós precisamos do Senhor, pois Tu que nos ajuda a cumprir a Sua lei, dando forças. Mas antes dos pedidos, nós viemos gratos a Ti, Pai, pois Tu que colocaste comida nas nossas mesas, nos deste água, ar e pulmões, para respirar esse ar, e obrigado, Senhor, por tudo que realmente necessitamos que Tu nos deixe, mesmo sem merecermos nada além da morte, e por nunca nos ter abandonado. E Pai, como já Te dizemos, o que pedimos que sejamos batizados, e peço a Ti, Senhor, que batize a todos nós que não fomos batizados e que muitas vezes não conseguimos, mas pedimos que nos batize com a água que o Senhor dá, pois é pura, porque significa que daremos permissão para que o Senhor trabalhe em nossas vidas e se entregaremos ao Senhor diariamente para que nos purifique de todos os nossos pecados, incluindo quando concordarmos com pensamentos blasfemos e de que influenciam a outros pecados. Pai, que Dídia feita sempre a sua vontade, pois ela é como o Senhor, soberana, pura, perfeita, agradável, justa, verdadeiramente honesta e honestamente verdadeira. Gloriosa como Ti, verdadeiramente boa, misericórdia, piedosa, assim como Ti, amor e tudo que é verdadeiramente bom. E tudo que é verdadeiramente bom remete e vem do Senhor. E a sua vontade é como o Senhor realmente é, e que ela seja feita no nome de Jesus Cristo. Amém.